Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje vamos fazer mais um vídeo aqui falando de Elon Musk, porque realmente as últimas semanas ele está se destacando bastante, principalmente na área de criptoativos, essa parte de negócios digitais que a gente tem interesse em trabalhar, né, de direito digital. Então eu vou ter que fazer mais um vídeo aqui falando sobre o assunto e trabalhando um pouco em cima aqui do que aconteceu ontem, né, da declaração aí do Elon Musk no Twitter que provocou uma queda no mercado de bitcoins, uma queda bem grande. E isso impactou e trouxe muita gente a discutir, né, como esse mercado pode ser influenciado por um grande player como ele, que é o metacapitalista. A gente já falou aqui sobre isso, né, tem muita gente que fica babando o ovo para metacapitalista, né, achando maravilhoso, né, mas a gente tem que sempre colocá-lo dentro de uma posição da qual ele, né, ele fica atuando, que é a posição, né, do interesse dele, né, da forma como ele vê o mundo. Não acho nada errado disso, é a posição dele, é o patrimônio dele, e a gente tem que reconhecer que ele é um grande player que acaba por interferir no mercado de criptomoedas. Mas o que é importante para a gente, né, de lição tirar desse assunto, dessa ocorrência que a gente viu aí, né, ontem? Então a gente vai vendo aqui a notícia, né, ó, Bitcoin em queda após Elon Musk criticar moeda novamente, uso insano de energia. Então ele se colocou dizendo que, né, a Tesla, né, depois de alguns meses só depois de começar a aceitar Bitcoin para a compra dos automóveis da Tesla, ele colocou aqui né, uma nova mensagem dizendo que a Tesla não vai mais aceitar Bitcoins, porque o consumo de energia, né, para mineração de Bitcoins está muito alto, né, e ele até colocou um gráfico de uma universidade da Califórnia no Twitter mostrando realmente que houve assim uma expansão vigorosa, né? E quando a gente vai, se vocês forem, né, depois fazer uma verificação, vocês vão encontrar informações confirmando esta ocorrência. A título de curiosidade, né, se vocês olharem aqui, eu peguei o portal do Bitcoin, se vocês olharem aqui, né, as últimas reportagens, as mais importantes, vocês vão ver aqui, ó, Bitcoin registra a segunda maior queda diária da história. Tem a ver com Elon Musk. Dificuldade de mineração de Bitcoin atinge 21,5% e atinge novo recorde. Aumenta 21,5%, atinge novo recorde. Então, tem a ver com essa questão do Elon Musk. Não vendi meus bitcoins. Elon Musk, né? Vamos lá, o que mais? Dogecoin vai cair e pode derrubar o mercado. Elon Musk. Então, veja, as principais matérias das últimas semanas têm relação direta com Elon Musk. Isso demonstra como o mercado de criptomoedas ainda está sendo influenciado e pode ser influenciado por uma pessoa, né? Imagina por grupo de pessoas. Então é uma coisa que a gente tem que realmente ter atenção, né, e ver que a coisa ainda não está solidificada, né? Ela está muito volátil. Então ainda vai levar muitos anos ainda para que, né, o mercado dos negócios digitais ele tenha uma solidez, né? Agora veja, em relação a esse tema específico que ele trouxe, né, da insustentabilidade da mineração de bitcoins, a gente publicou um vídeo aqui, tá, pessoal, sobre isso, olha só, há 2 semanas, tá, a sustentabilidade do Proof of Work do Bitcoin. Então, recentemente eu já estava colocando isso aqui, dizendo que é insustentável, né, colocando os motivos por que é insustentável, e ver sustentabilidade não é só uma questão ambiental, não é só uma questão de emitir carbono, tem a ver também com a concentração de renda na mão dos mineradores, e tem a ver também com o uso desses recursos, né, o uso social desses recursos por aqueles que estão minerando agora, né, que por vezes, né, a mineração está localizada em locais onde existem regimes ditatoriais. Então esses recursos, né, estão sendo oferidos por regimes ditatoriais, né, então aí é um problema social também. Aqui, por exemplo, a gente tem uma análise, né, sobre como está sendo vista a visão, né, do Elon Musk em relação ao Bitcoin, né, desde ele negar, ele não querer nada com o Bitcoin, daqui a pouco ele começa a ter interesse, daqui a pouco ele começa a comprar, daqui a pouco, né, a Tesla compra um monte, e agora ele vem e faz essa pressão na questão ambiental. Então vejo que ele está tendo um papel interessante, né, se não né, não vou entrar aqui na discussão se ele está manipulando, se ele está com algum interesse em relação a isso, não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo aqui o efeito que essa ação dele está provocando, está nos ensinando e está dizendo que o mercado não está sólido ainda, então precisa, né, atingir maior solidez para poder passar por uma situação como essa, né?
para um influenciador como esse vir aqui, né, um player como esse vir influenciar o preço. E do outro lado é um problema realmente da questão da sustentabilidade do Bitcoin que ele está trazendo à tona e que já está sendo discutido. Não é ele, não é inovação isso. Isso já está sendo falado, já está sendo discutido e há muita gente já questionando esse assunto. O que pode impactar diretamente na viabilidade, na sustentabilidade, na existência, né, do Bitcoin enquanto moeda, criptomoeda dominante. E aí alguns questionamentos, né, devem ser feitos. Se você está interessado, né, em aprofundar e entender esse assunto sobre o impacto do Bitcoin, né, que o primeiro deles é, produz impacto ou não? Né? Produz impacto. Então se você vai ver os gráficos de produção, né, aqui a notícia da mineração, né, que atingiu, né, o maior nível, 21%, então você está vendo que tem impacto. Mineração feita com energia à base de carvão tem impacto. Né? Qualquer coisa que a gente faça no planeta tem impacto, mas claro, um impacto pode ser dosado em relação a outro, né? Então, uma hidrelétrica vai causar menos impacto na produção, né, de energia do que uma usina a carvão. Então, isso tem que ser levado em consideração a partir do momento que você está, né, levando essa mineração para a China, por exemplo, onde o predomínio da energia é a base de carvão, né, mineral. Então, existe o impacto, tá? Isso é uma questão objetiva. A refutação comparativa anula tal impacto, né? Ah, mas outras coisas também produzem impacto. Ah, as máquinas de lavar produzem impacto. Ah, não sei, as geladeiras produzem impacto. Não interessa isso. Isso não é um argumento válido, né? Essa refutação não existe. Né? Se uma coisa é ruim, se você faz alguma coisa ruim e você compara com outra coisa ruim, a coisa ruim que você fez validou? Não, não validou. Né? Ah, você vai lá dar um tiro em alguém, ah, mas o outro também dá tiro em alguém. Não, não valida, né? É o PNA, é o princípio da não agressão. Você está produzindo uma agressão? Está. Ah, o outro também produz agressão. Não interessa, isso não é validação. Isso é um erro lógico. Né? Então há um erro lógico aqui que a gente precisa entender. Né? E entender para quê? Para que a gente consiga evoluir no nosso próprio raciocínio, na forma como a gente conduz a nossa argumentação. Né? Não é no sentido só de mostrar, você está cometendo um erro lógico e ponto. Não, é avançar na argumentação para a gente chegar a outros locais, né? Porque quando a gente trabalha com tese e antítese, a gente procura chegar a uma nova lógica, né? Então, claro, tem um impacto, esse impacto não é o correto, não é satisfatório, está, né, no maior nível possível no momento, né, está causando algum nível de dano ambiental, né? Ah, não é tão grande como tais outras coisas, não importa, está causando, né? E se nós estamos focados em trabalhar com negócios digitais, isso impacta diretamente o nosso setor. Então, tem que estar, né, sendo lido e entendido como tal, né, porque está impactando o setor. E outra coisa, pode impactar a adoção ou a retirada do Bitcoin da dominância e a opção por uma outra criptomoeda futura, tendo em vista uma blockchain mais avançada que causa um dano menor. Né? Então isso tem que ser levado em consideração porque pode impactar também as tuas reservas que você está fazendo, né, se você pretende acumular Bitcoin, por exemplo. Então, existem outras tecnologias mais inteligentes ou de menor impacto, como os casos pela Musk? Sim, existem. Existem blockchains, né, como a da Cardano, que produzem um impacto muito menor. Né? Existem outros tipos que o impacto é mínimo. E mudanças, por exemplo, no Ethereum, que você pretende, né, chegar a um Ethereum, uma blockchain 2.0, que podem provocar, né, uma redução grande no impacto que ele causa. Então, tudo isso, né, tem que ser levado em consideração, porque se a gente está falando aqui, né, de uma moeda que tende a ser a dominante, que tende a permanecer no tempo na dominância, ela tem que ter uma tecnologia superior às demais para se manter. Porque a partir do momento que você tem uma tecnologia melhor, é uma questão evolutiva, é uma questão de superação tecnológica, né, que ela vai poder ser mudada por outra. Musk manipula o mercado, provoca chiado e incomoda? Sim, faz isso. Mas se a propriedade é dele, não é o direito dele fazer isso? Né? Então, se a gente está falando aqui de um ponto de vista libertário, né, do mesmo jeito que você vai defender, do ponto de vista libertário, dizendo que a mina de carvão é sua, a mineração é sua, você faz o que você quiser, né? Não é um problema individual isso. Do outro lado também você tem a questão, não é, do direito dele também dizer, olha, não vou vender mais carro da Tesla, né, por Bitcoin porque isso causa impacto. Então o raciocínio
é válido das duas maneiras, né? Se você reconhece o direito da pessoa usar o carvão para minerar Bitcoin, você também tem que reconhecer o direito dele não querer mais vender carro por Bitcoin. E aí você não pode considerar isso um chiado, né? Mas, claro, uma provocação é uma provocação válida a partir de um ponto de vista dele que também é defensável num ambiente libertário. Terceiro não, um último ponto aqui. Além do impacto ambiental, concentração de renda nas mãos dos mineradores, dominação da mineração por países autoritários, né? Isso não afetaria a ideia original do Bitcoin, né? Vou mudar aqui o texto que não ficou bom. Isso não afetaria. Estou mudando o texto aqui, na própria gravação. Então veja, quando a gente pensa lá no que era o Bitcoin, né? Né? No cyberpunk lá, de uma pessoa, de uma criação para romper o sistema, né? Para trazer uma nova lógica, para ficar fora da dominação, né? Quebrar a dominação dos bancos, a concentração da riqueza, né? A concentração da circulação da riqueza, né? A gente está vendo o quê? Grandes conglomerados, né? Comprando dos bitcoins, né? Tirando os bitcoins do mercado. A mineração cada vez mais concentrada também na mão de conglomerados. Então a gente está vendo um retorno, né, com novos players, mas uma situação que já existe, né, a gente só está mudando as pessoas. Né? Então, mas a concentração está voltando a ter. Você está na mão, né, do Big Money, de novo, o Bitcoin vai ficar na mão do Big Money, e você tem a mineração na mão do Big Money. E aquela ideia de descentralização, de circulação de riquezas, né, de acesso, vai por terra. Onde que ficou essa ideia? Né? Eu não consigo ver aqui o argumento que demonstre isso. Ah, porque as sardinhas ainda estão conseguindo comprar? Tá, mas isso é uma questão de tempo. São só 21 milhões de unidades. Quanto tempo vai demorar, né, para que esses conglomerados consigam acumular 90%, por exemplo, do Bitcoin? Né? E aí vão se utilizar da tecnologia para manter a concentração de riquezas como já se faz hoje. O que muda? Eu não consigo ver a mudança. E ainda você tem agora o impacto dos mineradores, né, que também é um grupo privilegiado de pessoas que vão manter, pessoas, né, conglomerados industriais e governamentais, né, leia-se China, que vão manter isso no seu controle. E para usar esses recursos, para vezes para fins autoritários. Né? Além da destruição ambiental, você está sujando a mão com um dinheiro que vai ser usado para fins autoritários. Não sei qual a vantagem disso. Realmente tenho meus questionamentos. Né? Por que se manter essa estrutura no Bitcoin, do Proof of Work? E aí, pessoal, só quero fechar aqui o vídeo para vocês refletirem. E é mais uma reflexão mesmo esse vídeo, tá? Para quem interessar, esse aqui é um canal underground, né? E a gente fala de coisas aqui que talvez não sejam tão, né, econômicas. Mas é uma coisa para você refletir se você realmente tem uma visão libertária de mundo, né? Não basta você falar, eu defendo a liberdade, eu sou um libertário. Não, eu defendo a liberdade e eu sou um liberal. Né? Essa é a primeira questão. Se você defende a liberdade, mas você vai além disso, porque não é só uma questão de defender a liberdade. Né? Libertarianismo vai muito além disso. Né? Então, claro, se você vai pegar algumas, por exemplo, você vai por 5 momentos diferentes que você pode ver a existência do libertarianismo. Você vai começar, libertarianismo começa lá no anarcossocialismo, né? Com aquela ideia de você eliminar o Estado e colocar um regime coletivo para organização social. Então você começa no anarcossocialismo, né? Então você tem lá uma base socialista no libertarianismo. Começa por aí. Depois, depois tem uma mudança para os anarcos capitalistas, né? Destruir o Estado e implantar um regime de mercado para a organização social. Olha, né? O mercado vai regular a sociedade. Tá, você tem uma mudança aí, né? Você tem uma mudança, mas você tem aí a questão do mercado. Nós podemos perceber que muitas vezes, né, os anarcos-capitalistas, na verdade, são liberais. São liberais. E muitas vezes você vai ver que, né, podem até, né, ser libertários de terceira geração, né, que é aquela pessoa que até olha e fala, não, essa ideia utópica de destruir o Estado, então, né, na verdade, foda-se o Estado, eu vou buscar uma cena individual para minha própria libertação, que é o que acontece na maior parte dos casos, né, a pessoa entra nessa, ela entende
que ela tem que buscar, né, seu próprio caminho, e aí ela vai focar em si, sabe, deixa o Estado de lado e ela vai fazer coisas para que ela possa gerar sua própria libertação. É o que mais acontece. Agora, né, pessoal, até aí você tem uma proximidade muito grande, né, entre liberais e libertários, né? O libertário tem essa outra vocação, né, não é essa da própria libertação, mas da libertação das pessoas, e você tem que ter outros valores, que eu acho que aí já começa a entrar uma certa complexidade no raciocínio, né, são preocupações que vão além da sua esfera, né? Então você vai ler Amartya Sen, você vai buscar fontes para isso, né? Na ideia de que desenvolvimento como liberdade só acontece quando você atinge a condição do agente, quando você se torna alguém que provoca a mudança social. Aí você tem lá, né, preocupação de valores sociais, ecológicos e governamentais, né? Então você tem uma preocupação com isso, não que você vá participar, mas a sua preocupação, né, de uma maneira de você contribuir para essa melhoria. Então, quando a gente vê Elon Musk fazendo uma ação dessa, dizendo, nós não vamos, né, vender carros da Tesla para o Bitcoin porque está prejudicando o meio ambiente, ele está provocando impacto, um libertarianismo de quarta geração, está provocando um impacto ecológico, né, está obrigando as pessoas a reverem, a discutirem o assunto, a pensarem sobre isso, né. Então, não, eu não quero pensar sobre isso. Então tá bom, então fique na sua esfera liberal, né, no seu mundo liberal, ok, beleza, né, o que importa é money, o que importa é ganhar dinheiro, né, e taca ali a mina de carvão. Tá, beleza, esse é o pensamento liberal, ok, siga seu caminho liberal, não há problema nenhum. Agora, se você quer ir além disto, aí a gente tem que começar a fazer novas racionalidades. E, claro, você vai chegar, né, coisas que já existem há muito tempo, você vai chegar no budismo e em outras, né, ideias orientais sobre iluminação, libertação, que a gente pode considerar um libertarianismo de quinta geração, né, de você, né, romper com os seus laços, né, com a sua prisão, né, terrena, mas isso é uma coisa que não é o caso da gente discutir aqui. O que eu queria mais colocar aqui para vocês é que a coisa é mais complexa, né, do que aparenta. Então, claro, de um ponto de vista, né, se a gente está levando essa discussão para um ponto de vista, né, da sustentabilidade do Bitcoin, nós não podemos evitar a discussão de que ele causa impacto e que ele está causando impacto. Não quero discutir isso, né, não interessa, né, não importa, né, a geladeira gasta mais. Veja, esse não é um argumento válido. O argumento válido é como é que eu faço para reduzir o impacto do Bitcoin? Como é que eu faço para reduzir o impacto ambiental do Bitcoin? Como é que eu contribuo para que isso aconteça? Enquanto eu ficar no negacionismo, volta aí, olha só, não existe só negação de vacina, não existe só negação, né, de pandemia, existe também negacionismo em outras áreas científicas. Né? O negacionismo ele começa lá, nessas coisas básicas, mas ele passa também pela negação da questão ambiental. Então, essa questão de negacionismo, essa irracionalidade científica, né, é uma coisa muito grave. E ela está encoberta nessa discussão. Né? Há um negacionismo, sim, aqui, claro, que precisa ser entendido, né? E não no sentido de crítica destrutiva, mas no sentido de uma crítica construtiva para que a gente avance, né, nesses negócios digitais visando sustentabilidade, visando que eles sejam, sim, sustentáveis ao ponto de serem implantados, né, e ocupem, né, uma nova e promovam uma dominância na realidade. Agora, enquanto ficarmos no negacionismo, né, o confronto vai ser contínuo e provavelmente, né, a limitação, né, do que está aí, ela vai ser colocada à prova. Né? Então você vai ter aí, né, já começa com Elon Musk, mas você tem todo um movimento acompanhando isso. Né? Um movimento europeu e outras criptomoedas aproveitando a oportunidade, outras blockchains aproveitando a oportunidade, vão ocupar esse espaço porque essa é a lógica do mercado. Né? É de ocupação de espaço. Então vamos entender bem isso e vamos, né, saber dialogar e tentar construir saídas mais, né, valorosas para o assunto.
Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.